E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Antônio Claré, mas antes de começar, eu queria aproveitar e convidar você de casa para se inscrever no nosso canal, clique nesse sininho aqui embaixo para receber a notificação assim que a gente publicar um vídeo novo. Padre, fala pra gente, o que é na verdade o escapulário e o que difere o escapulário do Carmo das outras medalhas, dos outros artigos de devoção? Sim, segundo as tradições carmelitas, Lucas, o escapulário foi dado por Nossa Senhora São Simão Stock na noite de 16 de julho de 1251 e as circunstâncias pelas quais passava a ordem carmelita nessa época eram dolorosas, porque eles estavam, de certa forma, deixando a Palestina, um monte que deu origem, né, à comunidade, e já está provado isso, que do tempo do profeta Elias já existia ali uma comunidade de homens que se dedicavam à meditação, à oração. Séculos depois, vamos lá no século XI, né, um grupo de homens, né, se reuniu ali no Monte Carmelo, construiu uma capelinha em cima das ruínas de uma antiga capela e dedicaram esta capelinha a Nossa Senhora, Mãe de Deus, com o título de Nossa Senhora do Monte Carmelo, daí o título, né? Então, com a perseguição dos muçulmanos, eles tiveram que migrar para a Europa. Aí nós entramos no contexto da nossa conversa. Chegando na Europa, eles enfrentaram muitas dificuldades, porque eram eremitas, então o contato com o povo não era assim tão comum, até na sua maneira de se vestir, né? Eles se diferenciavam muito das pessoas ali e sofriam muitos preconceitos, né? E foi justamente na noite de 16 de julho de 1251 que São Simão Stock, na época era o geral da ordem, recorreu a Nossa Senhora, pedindo a ela que, assim como ela os protegeu lá no Monte Carmelo, né, era como se fosse de fato a mãe em torno dela, que a comunidade se organizava, que ela pudesse vir em socorro deles diante daquela situação que eles estavam vivendo. Então Nossa Senhora, segundo as tradições carmelitas, apareceu a ele entregando o escapulário, né? Pedindo que eles usassem aquilo como um distintivo da proteção dela, né? E obviamente São Simão Stock também entendeu que aquilo deveria ser um sinal da consagração dos carmelitas a Nossa Senhora. Então um vínculo, né, que os ligava a Nossa Senhora e ao mesmo tempo trazia as bênçãos de Nossa Senhora para a vida deles. E, de fato, o que Nossa Senhora falou a São Simão Stock se concretizou. A ordem venceu as dificuldades, né? Ela se solidificou, surgiram muitas vocações, então, enfim, muitas graças foram derramadas. E não somente para a ordem carmelita, depois aquilo foi se ampliando, né? Foi se ampliando e também os leigos quiseram participar desses benefícios do escapulário de Nossa Senhora. Hoje pode-se dizer que o escapulário de Nossa Senhora do Carmo é um dos artigos sacramentais mais conhecidos. Exatamente. Da Igreja Dos Católica. sacramentais, nós já falamos sobre isso em outro vídeo, sim, né? Sim. Dos sacramentais da Igreja, talvez seja de fato o mais conhecido, é chamado de escapulário marrom, para diferenciar de outros escapulários que nós temos também na Igreja. Isso que eu ia conversar com o senhor. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo, ele tem um material específico para ser feito. Exato. Temos o escapulário, desculpe eu ampliar aqui o nosso assunto, o escapulário de São Miguel, o escapulário das Dores de Nossa Senhora, o escapulário da Paixão, né? O escapulário verde, também muito difundido, Sim. mas ocupa primeiro lugar, talvez, na devoção, né, popular, o escapulário castanho, assim chamado, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né? Agora, São Pio X, ele fez uma observação a respeito do escapulário, ele era um grande devoto do escapulário, Sim. Então ele fez uma observação a respeito do escapulário e abriu uma exceção, porque às vezes o escapulário, como este que eu estou segurando aqui, de lã, né? E é importante que ele seja de tecido mesmo, e São Pio X
muito sensível às dificuldades, aos problemas do povo. Ele veio da classe humilde, né? Um homem muito simples. Então ele percebeu que às vezes o uso do tecido poderia causar algum incômodo para as pessoas. Tem pessoas que têm alergia, às vezes trabalham muito, têm muita facilidade de suar, transpirar. Questão da higienização mesmo. Exatamente, não é? Então o que São Pio X fez? Ele abriu uma exceção, que o escapulário, nestes casos, poderia ser substituído pela medalha. Mas a medalha é chamada medalha escapulário, de tal forma que houvesse de um lado a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do outro a imagem de Nossa Senhora do Carmo. É outro ponto que eu ia ver com o senhor. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo tem que ter a imagem de Nossa Senhora do Carmo de um lado e do outro lado o Sagrado Coração de Jesus. Isso. Se tiver uma imagem, mesmo que seja devocional de algum outro santo, anjo da guarda, não se trata do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Na verdade, Lucas, a questão do escapulário, ela não está tão ligada à imagem, ela está ligada ao tecido. Entendeu? Ao tecido. No princípio, não tinha as estampas, nem de Nossa Senhora, nem do Coração de Jesus. Isso aqui foi colocado, vamos falar assim, numa questão de salientar ainda a piedade e o respeito que se deve dar ao escapulário. É uma questão devocional mesmo. Devocional. Porque no começo eram apenas os tecidos. No caso, o tecido marrom, né? Depois acrescentou-se aí a imagem de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus. Então, se caso eu usar o escapulário sem as imagens, as efígies de Nossa Senhora e Coração de Jesus, é o escapulário do mesmo jeito. Mas ele sendo de tecido. De tecido. Isso que eu ia ver com o senhor também, padre. Há variados modelos, né? Designs variados com pedraria, tudo. Também perde um pouco o sentido do artigo? Pode sim perder o sentido. A gente se prende à orientação de São Pio X, né? De repente, uma pessoa que tem dificuldade de usar o escapulário de tecido, então ela opta pela medalha. Hoje nós encontramos até escapulário de prata, escapulário de ouro, onde você não vê o tecido, mas vê apenas a efígie, as imagenzinhas do Coração de Jesus e de Nossa Senhora. Porém, o escapulário primeiro, ou seja, aquele da imposição, tem que ser de tecido. A Igreja orienta isto, não é? E tem uma forma específica para se colocar o escapulário? Tem pessoas que falam que o escapulário não pode ser comprado, tem que ser ganhado. Como funciona isso? Não. Neste caso, a gente deveria tirar do escapulário, que é um sacramental, portanto é um objeto santo, todo o sentido de superstição. Eu sei que você vai me fazer essa pergunta mais adiante, mas eu já vou me antecipar, né? Então, o escapulário você o adquire, né? Não tem esse negócio de ser ganhado, de ser doado, etc. Não. Você adquire o escapulário, prestando bastante atenção para que, de fato, você possa estar comprando, adquirindo, não é? As pessoas podem até trocar, né? Sim. No sentido de respeito para com o objeto santo. Que seja de tecido. Hoje nós vemos aí escapulário de TNT, escapulário de papel, né? Que às vezes a pessoa que comercializa, ela não está tão atenta a isso, não é por maldade. Sim, de madeira e metal são os mais comuns. Não é mesmo? Mas você olha lá, não é um tecido, é um papel. Você não vai fazer uma veste de papel para você, né? Eu não vou fazer uma veste de TNT para mim. Né? Então, o ideal seria a gente se manter fiel ao propósito do escapulário de ser uma veste, antes de tudo. É uma veste. E aí eu pergunto também ao senhor, o significado de se usar o escapulário tem um sentido ali por trás, além de se vestir com o escapulário da Senhora do Carmo? Tem um sentido bíblico, teológico, muito rico. São Paulo fala que nós devemos estar revestidos de Cristo. Revestir-se das virtudes de Nosso Senhor. Quando Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, com toda certeza ela tinha em mente justamente isto, propor a São Simão Stock, a todos os carmelitas, né, a possibilidade de estarem revestidos de Jesus Cristo. Tanto que o escapulário, ele é como se fosse uma vestimenta de defesa, uma couraça, né? A palavra escapulário vem justamente disso, escápulas. Ombros, né? À frente e atrás, né?
Então, é uma veste que nos defende, sim, mas é símbolo daquilo que nós devemos estar sempre revestidos, que é Jesus Cristo. E se eu estou revestido de Jesus Cristo, eu preciso praticar as virtudes cristãs, né? Então, nesse sentido... Não basta apenas colocar e... Exatamente. Não adianta apenas usar o escapulário. Eu preciso me esforçar para ser um bom cristão, né? Nossa Senhora prometeu... O escapulário está muito ligado a isso, a proteção dela na vida, na hora da morte e após a nossa morte, né? A promessa de Nossa Senhora com relação ao escapulário. Isso não quer dizer que o escapulário seja um instrumento mágico. Eu uso o escapulário e está tudo resolvido. Tem o céu garantido. Não é por aí. O escapulário vai plantar no meu coração um grande desejo de estar vivendo sempre na presença de Deus. Vamos falar assim, que é uma motivação externa da minha entrega a Deus, da minha confiança nele e do meu desejo de viver as exigências da vida cristã. Então, quem usa o escapulário valoriza os sacramentos, nós já falamos isso no outro vídeo, né? Se sente motivado a buscar os sacramentos, fazer uma boa confissão, se preparar para fazer a sua comunhão, rezar com frequência, se possível o seu texto todos os dias, né? Não fugir das penitências que nós precisamos fazer, ou seja, que nos educa para a gente carregar com dignidade a nossa cruz de cada dia, né? Lembrar-se de exercitar no dia a dia a solidariedade, a compaixão para com os irmãos, enfim, tomar Nossa Senhora como modelo, né? Se o escapulário me liga a Nossa Senhora, me recorda que eu sou um consagrado a ela, nada melhor do que colocar em prática as virtudes que floresceram no coração de Nossa Senhora. Sem dúvida. E padre, não basta adquirir o escapulário, ele precisa receber alguma bênção, uma oração antes? A imposição pode ser feita por qualquer pessoa ou seria bom ser um sacerdote? Explica pra gente sobre isso. Fiz várias perguntas ao mesmo tempo, né? Boas perguntas, Lucas, boas perguntas. Em primeiro lugar, a primeira imposição deve ser feita por um sacerdote. Antigamente, apenas os frades carmelitas poderiam fazer a imposição do escapulário. Depois, Paulo VI abriu uma grande exceção, ele, conhecedor dos benefícios do escapulário, ele permitiu que todos os padres e diáconos poderiam fazer a imposição do escapulário. Agora é bom que o padre também use, né, o escapulário. Então, todos os sacerdotes podem fazer o escapulário. E tem, sim, um ritual pequeno, simplificado para isso. Existe um pequeno ritual para isso, né? Normalmente, no dia 16 de julho, este ano, nós vamos estar impossibilitados, né, de realizar esta cerimônia devido à pandemia que nós estamos vivendo aí e que, se Deus quiser, irá passar. Mas sempre no dia 16 de julho, na nossa Igreja do Carmo, aqui em São João del Rei, eu tenho a honra que me foi concedida pela Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, de fazer a imposição do escapulário na missa das 15 horas. Mas sempre no dia 16, muitas celebrações acontecem na Igreja do Carmo. E após as celebrações, sempre algum padre está lá na sacristia, ou o próprio celebrante, para abençoar e fazer a imposição do escapulário. Então, a primeira imposição do escapulário deve ser feita pelo padre e, de preferência, um escapulário de tecido. Certo. Se caso algum dia o escapulário que você usa se deteriorar ou arrebentar, enfim, acontecer alguma danificação no seu escapulário, não tem problema, você pode queimá-lo, pode enterrá-lo e adquirir um outro escapulário, porém não precisa receber novamente a bênção, porque a bênção, na verdade, não está direcionada ao escapulário, mas à sua pessoa. Sim. Então não precisa levar para o padre abençoar o escapulário, jogar água benta? Não. Em você vai se conservar a bênção que você recebeu de Nossa Senhora, por intermédio de Nossa Senhora, no dia que você recebeu o escapulário. Entendeu? Então ele não precisa ser novamente abençoado. Agora, é importante usar o escapulário, você não me perguntou isso, mas acho interessante falar. É bom usar o escapulário do lado de dentro da roupa, que às vezes a gente vê pessoas usando por fora. Não, você vai usar por dentro da roupa para que gere uma intimidade entre você e o símbolo santo sagrado que você carrega. Isso é muito importante, né?
Tem pessoas que usam o escapulário no tornozelo, no punho, não é o certo. O escapulário nos foi dado por Nossa Senhora para a gente usar desta forma, né? Em contato conosco, como se fosse uma couraça de defesa que nós carregamos conosco. Padre, a conversa foi ótima e para encerrar eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas de casa, as pessoas que teriam, né, a iniciativa de adquirir o escapulário e passar a usar esse ano está sendo complicado. As pessoas que utilizam e sempre têm dúvida desse artigo de fé. Sim, eu teria duas palavrinhas, Lucas, a dizer sobre isso. A primeira delas é pedir às pessoas que pesquisem mais sobre o escapulário. A internet tem coisas maravilhosas sobre o escapulário e sobre a proteção que Nossa Senhora exerce a respeito e sobre aqueles que levam consigo piedosamente o escapulário. Sem dúvida. Só interrompendo o senhor, no próprio site da Diocese você encontra vários artigos sobre esse assunto. Ah, que coisa boa, parabéns. Então, tem muita coisa bonita, muita coisa rica ali. Então, não use um conselho do padre, não use um objeto santo sem antes conhecê-lo. Você poderá correr o perigo de não dar a ele o devido valor que ele merece. Então, o escapulário é uma grande riqueza que Nossa Senhora colocou em nossas mãos. Tenhamos um gesto de gratidão para com ela, conhecendo cada vez e melhor o Santo Escapulário. Segunda coisa, nós estamos vivendo um momento atípico, né, com essa pandemia que está aí. E, então, muitas coisas da nossa prática religiosa, infelizmente, nós estamos sendo podados nessas coisas e fazendo apenas aquilo que é essencial. Mas, quando passar essa turbulência toda, então, procure um sacerdote, né? Se o seu coração está pedindo para você viver essa dimensão da consagração Nossa Senhora na sua vida através do escapulário, procure um sacerdote, leve até ele o escapulário que você adquiriu e peça a ele para fazer a imposição. E procure se comportar como um filho querido, devoto de Nossa Senhora, para que ela, de fato, possa proteger você, possa nos proteger durante a nossa vida, que neste mundo tão cheio de percalços aí, né? Nos assistir na hora da nossa morte e nos acolher na vida eterna. Existe, Lucas, eu prometo que com isso eu estarei concluindo. Está ótimo. Existe na tradição carmelitana o chamado privilégio sabatino. O que é isto? 70 anos depois que Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, entregando a ele o escapulário, ela apareceu ao Papa João XXII. Este é o privilégio sabatino. E Nossa Senhora prometeu ao Papa que todos aqueles que morressem revestidos do escapulário, usassem o escapulário em vida e morressem revestidos dele, obviamente que vivessem integralmente as exigências da vida cristã, seriam libertados por ela do purgatório no primeiro sábado após a morte. É esse o chamado privilégio sabatino. Então, tudo isto a gente percebe que constitui um grande ramalhete de graça que Nossa Senhora coloca em nossas mãos através do uso piedoso do escapulário. Sem dúvida. Padre, repetindo novamente, não basta usar, mas basta vestir e viver como bom cristão. Sem dúvida. Padre, novamente, muito obrigado por participar conosco, trazer essas informações e agradeço você de casa também que acompanhou mais um vídeo do nosso canal.